PowerPoint é útil para aprendizagem? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar, tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Donas da Porra Toda, comandado pela Larissa Guerra e pela Marina Mels. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Donas da Porra Toda. Olá, amigos do Naruhodo. Meu nome é Larissa Guerra. Meu nome é Marina Mels. E nós somos o podcast Donas da Porra Toda. Por aqui a gente fala de empreendedorismo feminino, muito além do que tá na capa das revistas. A gente sabe que a gente não vai ficar rica, mas a gente sabe também que tem vários desafios que a gente precisa vencer todos os dias, e é sobre eles que a gente discute com histórias boas, convidadas incríveis e sempre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Entre os temas que nós já abordamos estão, por exemplo, o síndrome de impostor, a solidão que é empreender, mudança de carreira e também assuntos mais leves, né? Como moda, como... Porque afinal, empreender tem seus perrengues, mas também é muito gostoso, é divertido e a gente adora. Então, para quem quiser conhecer a gente nas principais plataformas de podcasts e também no Twitter e no Instagram, /Donas da Petoda. Um beijo, pessoal. Até! Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta educacional que vai abrir chance pra gente discutir coisas muito importantes sobre educação. É verdade. Vamos falar sobre uma ferramenta muito útil, presente no mundo corporativo e no mundo educacional. É isso? Pra mim, felicidade. Mas... Sabe onde também tem ferramenta, Altair? O que temos? No Momento Alura, Altair, que tem ferramentas e cursos de montão. Sim. A Alura, que é uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. Que legal. São mais de 800 cursos online, sendo mais de 100 cursos de inovação e gestão. São cursos rápidos, fáceis e estão todos disponíveis numa só matrícula. Ou seja, você faz só uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser, ilimitado. É como se fosse a Netflix dos cursos, Altair. Com certeza. E elas podem fazer diferença também na sua carreira. Exato. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E o ouvinte do Naruhodo tem oferta especial, 10% de desconto no preço original. E precisa acessar pela URL alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Agora sim, vamos voltar à pauta, Altair. É claro, a gente falou de PowerPoint aqui porque ele é o software mais popular de apresentações. Mas a gente está falando aqui sobre todos, né? A gente está falando sobre Keynote, a gente está falando sobre qualquer versão de slides, vamos dizer assim. Como se fossem slides pré-preparados de uma apresentação. Só que o nosso ouvinte mandou uma notícia que citava o PowerPoint. É verdade. A notícia, sabe, veio de quem, Altair? Veio de um padre. Olha só. O padre Ricardo Nascimento Vergara, que tem 30 anos
e é de Suzano, São Paulo, Altair. Acho que é o primeiro padre que manda. É verdade, que a gente pelo menos que o primeiro que informou que era Pois padre. é. Ele diz o seguinte, Altair: eu sempre trabalhei com o público. Quando na faculdade, antes do seminário, eu apresentava muitos trabalhos em grupo e individuais, nos quais eu falava ao público. Depois, como seminarista, também apresentei muitos trabalhos e realizei palestras diversas. Em todos os casos, eu precisava usar recursos visuais como essa ferramenta chamada PowerPoint. E sempre ouvi e li que o auxílio visual ajudava a guardar e assimilar o conteúdo. Nos últimos anos, tenho feito até apresentações em slides quase sem palavras, utilizando muito das imagens para demonstrar um conceito ou uma ideia. Por isso eu pergunto, é verdade que tudo isso é balela? Que recursos visuais podem até atrapalhar em alguns casos? Muito obrigado pelo maravilhoso podcast, eu sou super fã de vocês. Muito obrigado. Altair, ele manda aqui uma matéria do Canaltech que diz: ciência afirma que o PowerPoint é uma ferramenta inútil. Então... E aí, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Por que eu desapontando estudos primeiro, né? Porque tem a divulgação desse artigo. Certo. O artigo é da PLOS ONE, tem uns 2-3 anos. O artigo é bom, o artigo é muito bem feito, a revista é boa, a revisão bibliográfica do artigo é muito boa, né, da introdução. Vale a pena ser lido. No entanto, o artigo não diz que o PowerPoint é inútil. Tá. Então já tem Então já temos aqui tem um aquele... exagero. Exato, aquele clickbait básico, né? Pois é. Então a ciência não afirma que o PowerPoint é inútil. Tá, ok. O que afirma é que ele é irrelevante. Certo. Que é um pouco diferente. Que são coisas diferentes, Exato. é verdade. Eu, pessoalmente, odeio o PowerPoint. Mas você usa algumas vezes, não é não? Quando eu sou obrigado, não tem lousa. Ah, tá, Aí tem que usar. Mas se entendi. tiver uma lousa... Prefere a lousa. 1000 vezes. Assim, bem melhor. Tem uma estratégia, né? Uma estratégia de ensino. Na verdade, a importância desse episódio, primeiro é falar um pouco sobre esse artigo, né? Da PLOS ONE, mas também falar um pouco sobre estratégias tanto de ensino quanto de aprendizagem. Porque tem uma coisa que me incomoda muito. Que é... Muitas pessoas falam, político em geral, falam assim: temos que investir em educação. Só que as pessoas usam a palavra educação e elas não sabem o que é. Então, imagina uma situação que você tem dinheiro. Eu quero investir em educação. Aí eu tenho lá um dinheirão. O que eu faço? Aí a pessoa trava. Dificilmente eles investem em professores, por exemplo, né? Não, mas mesmo que você queira investir no professor, tipo, o que você vai fazer para melhorar a educação? A educação, como palavra fechada, ela é uma descrição de um processo que você não explica, você não entende. Verdade. Então eu quero atacar o problema. Tipo, o que é educação, técnicas educacionais, coisas pragmáticas mesmo. Assim, na verdade, para você melhorar o ensino e o aprendizado dos alunos, você não precisa gastar muito dinheiro. É só você mudar práticas. Certo. Tá? Então vamos falar um pouco sobre essas práticas. Mas vamos começar a partir do PowerPoint mesmo. Então, esse artigo, né, da PLOS ONE, ele faz uma revisão muito boa de vários artigos. Parece que não, mas já tem uma literatura extensiva sobre, desde o início dos computadores, já tem uma literatura extensiva sobre isso. Tem muitos artigos que mostram que a grande maioria deles mostra que, comparando aulas em lousa com aulas usando o PowerPoint, o PPT, os slides, comparando a avaliação subjetiva do aluno. Então eu dou 2 aulas, uma com a lousa e uma com PowerPoint, pergunto para os alunos o que eles acharam. E aí faço uma avaliação do quanto eles lembram no curto prazo e no longo prazo. A diferença é 0. Não faz diferença. Mas a medição é só em lembrança? A boa parte dos artigos com avaliação subjetiva e teste. Teste de memória de curto prazo e longo prazo, tá? Dos conteúdos. O que não significa aprendizagem. Né? Aprendizado. Isso. Aprendizagem Lembrança sim, e né? aprendizado não são exatamente sinônimos, certo? Aprendizagem e aprendizado são diferentes, né? Porque eu posso lembrar de uma coisa... E lembrança é uma outra coisa. É porque eu posso lembrar um assunto, mas não quer dizer que eu aplico ele. Certo. Então, tem aprendizado, mas a aprendizagem depende de outras coisas. Vamos deixar na descrição vários artigos, né, sobre isso. Tem artigos que testam o efeito do PowerPoint, por exemplo, em aulas de exatas e computação, em aulas de ensino fundamental, né, de colégio, e aulas de, entre aspas, biológicas, né? O efeito é o mesmo, assim, é sempre igual. A única vantagem dos slides e tal é para mostrar vídeos e esquemas, certo, né? Que aí é um pouco mais dinâmico nesse sentido. Mas se você tiver o PowerPoint com um esquema e uma lousa adicional, é melhor.
Tá? Inclusive, isso tem a ver até com uma pergunta do nosso ouvinte, é muito pertinente, porque se nossos ouvintes voltarem lá atrás, no episódio 97, que era se alunos do fundão aprendem menos, bem no final do episódio eu fiz uma provocação pro Ken, falando o que a gente aprende mais, se é com PowerPoint ou lousa, e agora, quase mais de 100 episódios depois, a gente vai responder isso, né? Então, chegou a hora. O interessante desses trabalhos também é que eles mostram o efeito do PowerPoint na persuasão. Certo. Então, que aí já é um pouco mais que lembrança, né? É que persuasão, assim, persuasão não é aprendizagem, não é aprendizado e não é memória, é o que você acha. Sim. Tá? Tem um artigo muito bom da área de direito, em que, por exemplo, você tem um júri, e aí você tem um advogado de defesa e de acusação, um certo tema. E aí eles pegaram o mesmo advogado dando uma apresentação dos motivos pelos quais certa pessoa é culpada, usando uma lousa e usando o PowerPoint. Certo. Aumenta a probabilidade das pessoas acharem o réu culpado ou não, dependendo da mídia. Olha só. Então o PowerPoint é mais persuasivo. Então aumenta a capacidade de persuasão das pessoas no júri. Quer dizer, então, quando não é sobre aprendizagem e sim sobre persuasão, aí você tem uma eficiência maior com o PowerPoint. Tem um efeito maior do PowerPoint. Por isso que ele é usado em empresa, né? Certo. Principalmente por gente que quer vender coisas. Gente que quer fazer você entender coisas e não aprender. Certo. Aí a gente entra num ponto fundamental, que é a diferença entre entender um assunto e aprender. Certo. Né? Quando eu quero te persuadir, aí tem as teorias clássicas de persuasão, tá? Cacioppo, sei lá, essas coisas. É bem de teoria de comunicação, que não é estudado no Brasil direito, infelizmente. Mas quando eu quero fazer você entender um assunto, eu não te explico tanto o mecanismo pelo qual a minha prática serve ou funciona. Tá? Eu te mostro, por exemplo, a viabilidade dela, a importância dela, situações que você pode usar e os efeitos positivos dela. Tipo, reduz tempo, é mais eficaz. Por exemplo, eu quero te vender um produto. Eu não te mostro qual o mecanismo, qual o segredo do produto. Eu te mostro como esse produto vai melhorar a sua vida. Certo. Né? E aí eu estabeleço uma persuasão, ou seja, eu faço você acreditar que uma coisa é boa pra você, só que você não sabe o que é. Certo. É o que em marketing a gente chama de benefícios. Maldito marketing. A gente mostra os benefícios. Isso. Você vai tentar engambelar a pessoa, basicamente. Não os malefícios, só os benefícios. Isso. E também não por que aquele benefício acontece. Muitas vezes quem apresenta nem sabe o porquê. É verdade. Pega exemplo de consultoria, né? Pega McKinsey, enfim. É um cara bonitão, mas não sabe desgraça nenhuma. Mas enfim, esse é o tipo de aula que me incomoda. É o tipo de aula que eu não gosto de dar, por exemplo. Porque é importante você mostrar pra pessoa um mecanismo, que aí tem a ver com a aula científica, né? Assim, eu te explico uma ideia, eu mostro a vantagem dela, mas eu te explico um mecanismo pra você testar por conta própria. Verdade. Então, tipo, você não acredita em mim, testa. Faz você também, tenta fazer. Mesmo quando você apresenta um produto, a ideia não é nem... Vale pra ideias, vale pra conteúdo acadêmico, mas vale pra produtos também. É que as pessoas acham que o conhecimento, assim, eu tô mostrando o segredo. E a ideia não é essa, você consegue persuadir a pessoa... Tipo, pega o que eu tô fazendo e testa você mesmo. Você vai ver que você vai conseguir. Aí você ganha uma persuasão muito mais duradoura do que só um convencimento parcial que não vale muito. Essa estratégia de fazer as pessoas entenderem está por trás do marketing, está por trás da formação do marketing, isso que é o pior. Porque você forma pessoas a acreditarem que o marketing serve para uma coisa que elas não sabem o que é, também. E está por trás, por exemplo, de palestra motivacional. Quando você motiva uma pessoa, sabe, uma coisa bem genérica, assim, você dá ideias legais, você estrutura, você não coloca palavra, você põe vídeos, textos, coisas assim, porque a pessoa pega aquilo que você está falando, se sente bem compreendida, acabou a palestra, tchau. Né? Tipo, ela não tem nenhum mecanismo ou algo para testar em casa para ver se... Dá pra validar. É só pra ela se sentir bem ali, naquele momento, aquela coisa imediata. É tipo um stand-up. Autoajuda, né? É autoajuda. Autoajuda. Palestra de autoajuda e stand-up não tem diferença. Stand-up é a mesma coisa, você ouve umas piadas, acha engraçado, legal e obrigado. Né? É uma coisa quase artística, né? Não é científica nesse sentido. Isso é o entender, né? Então, muitas pessoas que ouvem o Naruhodo são de cursos de graduação. Sim. Boa parte de vocês deve ter aquela sensação de que você assiste uma aula, você tem aquela sensação, entendi o que ele falou, mas não sei se consigo reproduzir. Só que o professor não te dá elementos pra você reproduzir depois. Então você confunde entender com aprender. Se eu entendi o que ele falou, fez sentido pra mim, então quer dizer que eu aprendi. Vários cursos de graduação é assim. A saber, publicidade é assim, comunicação é assim, boa parte da psicologia é assim. Só que o psicólogo chega no 4º ano, pega um paciente com doença mental, aí ele vai estudar. Mas até lá ele só entende, mas não aprende as coisas. Então vários cursos são assim.
Que é um pouco aquilo que você também costuma afirmar, você só aprendeu de verdade quando você consegue ensinar outra pessoa. Isso. Então, isso não é uma coisa dita ao léu, assim. Tem uma teoria por trás. Vem um pouco do Piaget, mas muito mais do Vygotsky. Né? A teoria do Vygotsky trabalha com isso muito mais. Sim. E aí ele coloca bem a diferença entre o entender e aprender. É muito legal um livro do Vygotsky, 1924, que é o Formação Social da Mente, em que, resumidamente, assim, só dando a estratégia geral, ele fala que a aprendizagem tem 3 fases. Tem uma fase em que eu não sei, ou não consigo fazer, que pode ser tanto pensamento quanto ação, né? Eu não sei ou não consigo fazer uma coisa. Tem uma fase em que eu sei fazer, ou entendi. E tem uma fase intermediária, que é quando eu só sei na presença de algo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, eu não sei dirigir. Aí, entre o não saber dirigir e o saber dirigir adequadamente, tem uma fase intermediária que você sabe, mas na presença de alguém. Que é quando você faz aula. Certo. Você precisa do cara quando que você dirige. tem um instrutor ali, Isso, tá ali do seu ou lado. alguém que sabe dirigir, meio que dando as dicas. Isso. Mas quem tá dirigindo não é ele, é você. Sim. Você tá dirigindo, mas você só sabe dirigir na presença de alguém. Certo. Tá? Isso vale pra qualquer coisa. Então, isso acaba meio que com o mito do autodidata. Eu aprendi sozinho. Mentira. Você precisa pelo menos de um livro, de um texto, de alguma coisa. Você não tem iluminação. Que cumpre esse papel aí. Isso. Do alguém que está lá com você. Isso. Então, a definição correta de autodidatismo é quando a pessoa aprende tarefas mediadas por um conteúdo que não é trazido por uma instituição de ensino necessariamente. Certo. Mas tem um conteúdo, tem Claro. que ler alguma coisa, tem que vir de algum lugar. E aí o Vygotsky coloca o seguinte, então, a passagem do não saber para o saber mediado por alguém, né, essa fase intermediária, é chamada zona de desenvolvimento proximal, que é quando eu ainda não sei, mas sei mediado por alguém. Essa fase inicial, ela é passiva. Você consegue fazer a pessoa sair de um estado do não saber para um saber mediado através de aula expositiva. Então, eu falo isso para todos os meus alunos, para qualquer matéria e disciplina que eu dou. Eu falo, eu tenho uma certeza nesse curso. Eu vou fazer vocês entenderem. Mas se você não treinar, você vai esquecer. E aí você não vai aprender. Exato. Eu vou fazer vocês entenderem. Eu não tenho nenhum compromisso com o aprendizado de vocês. A aula expositiva não gera aprendizagem, gera entendimento. Sim. Então eu consigo colocar você na zona de desenvolvimento proximal. Se você vier aqui na aula, comigo, é igual o motorista do... Se você não pratica dirigir depois que você teve aula com o instrutor, Perdeu. você não vai aprender. Isso, você volta no não saber de novo, né? Você fica sempre dependente daquela mediação. Então a parte do entender, ela é passiva. Você entende um monte de coisa do dia, lendo jornal, vendo TV, assistindo vídeo do YouTube, você entende um monte de coisas. Agora, aprender é um processo ativo que demanda tempo, e muito mais do que isso, demanda entrar em contato com o conteúdo em períodos do tempo diferentes, para generalizar, né? Isso tem a ver com uma estratégia inicial de aprendizagem, que é uma técnica de estudo que eu quero mostrar para as pessoas. Certo. Porque muita gente manda e-mails pra gente, como é que eu tenho que estudar, Então vamos dar umas dicas, mas essas dicas é muito mais pros professores do que pros alunos, mas tem pros dois, tá? Então, entender e aprender são coisas completamente diferentes, tá? E isso é importante. Como que a criança pequena aprende? Então ela não sabe uma coisa, como é que ela faz pra entrar na zona de desenvolvimento proximal? Ela imita. Ela imita o adulto, ela tenta, erra, fala e vai ali até o momento em que ela entende a regra, entende o mecanismo, ela interioriza esse mecanismo e aí esse professor, né, esse instrutor passa a estar dentro dela. E aí ela tem a regra, ela consegue produzir a regra internamente e aí ela sabe. Então, saber... Passa a não depender mais desse intermediário. Isso. Na verdade, ela sempre depende, mas o intermediário está dentro dela. Certo. Então, ela internaliza as regras sociais. Por isso que Vygotsky é bem baseado nas relações sociais, né? Nas Certo. estruturas das relações e na internalização dos conceitos. Por exemplo, você não lembra... Sei lá, a tia Vera da 2ª série, às vezes ela te fala uma parada que foi super importante pra você, mas você não lembra que foi ela. Mas ela foi a responsável por você internalizar a regra. Então, isso chama amnésia da fonte. Você lembra uma coisa Mas como não se fosse sabe de sua, onde, mas né? não sabe de onde. Por isso que a profissão de professor no Brasil é uma das mais desvalorizadas. Você não consegue auditar quem foi aquele que fez a mudança na minha vida. Sim. Porque quando você tem a mudança, a regra é sua. Você internalizou, sim. né? Quando você só entende coisas, você consegue projetar. É o palestrante, é a religião, é o pastor, é sei lá quem. Não, eu entendi, fez sentido pra mim. Quem me fez chegar nesse sentido? Fulano.
Então, tudo que você entende, você projeta em alguém e acha que foi a pessoa, que ela tem um poder você mágico. atribuiu, na verdade, acabou atribuindo a pessoa errada. Né? Isso. E aí, como você não pratica, você fica dependente dela pra te passar a regra de novo, você fica dependente. Então você não aprende nada. E aí você fica preso num sistema de crenças, que só aumenta a sua ilusão de controle. Né? Boa parte dos mecanismos religiosos funcionam assim, principalmente porque em mecanismos religiosos você não aprende o que é Deus ou a entidade. Na verdade, essa entidade é mediada pela instituição. Aí cria-se uma dependência que é necessária para a estrutura do sistema social. Tá? Até aí tudo bem. Mas quando você fala de aprendizado de matemática, de história e tal, não pode ser assim. Você tem que internalizar a regra. Então a primeira grande crítica não é nem ao PowerPoint em si, né? Mas ao contexto de como o conhecimento é passado, é essa. Está para muito além do PowerPoint. Mas essa cultura do PowerPoint é uma cultura do entendimento e não da aprendizagem. É uma cultura do convencimento, é uma cultura da persuasão. Olha que slides bonitos, começou bacana, que vídeos legais. É uma cultura bem do marketing. Né? É muito interessante você falar isso, né? Porque eu tive o privilégio de fazer alguns cursos em Stanford, né? Na Universidade de Stanford. E eles usam só lousa. Né? Eles usam só lousa. Lousa e baba. Eles usam o computador, ou enfim, né? um projetor, na hora de projetar um vídeo. Basicamente na hora de projetar um vídeo. Né? Então eles projetam um vídeo de uma entrevista de alguém e voltam a comentar na lousa. Né? E tem lousa pra tudo que é lado. Assim, né? Assim, as salas de aula de Stanford são privilegiadas também nesse sentido. Né? São lousas gigantes, de 2 andares. Isso, você levanta, né? Isso, de 2 andares, então já pra cima, já tive sorte de dar aula numa lousa dessa, é tão bacana. Exatamente. E a parede inteira, né, de lousa de 2 andares, né? E alguns têm ainda, né, aquele mecanismo de depois de digitalizar o que foi escrito e, né, e depois você mandar por e-mail o JPEG daquilo que foi escrito, né? Então foi muito interessante pra mim, né? Adulto, né? Voltando à sala de aula, né? Uma universidade que é reconhecida talvez como uma das mais contemporâneas, né? Que é Stanford. Eles usam lousa. Sim. Então, mas aí tem uns argumentos a favor disso do ponto de vista de experimentos, né? Por exemplo, quando eu tô escrevendo numa lousa, tem um tempo que eu gasto escrevendo. E esse tempo você tá acompanhando o conteúdo. Você precisa de um tempo. Você está assimilando ao mesmo tempo que ele está escrevendo, né? Isso. Assim, tipo, quando eu ponho um PowerPoint... Não uma foto, né? Ele não é uma foto. Não é um slide, né? Isso. Quando eu ponho o slide, já tem todo o conteúdo. Então você gasta um tempo lendo, mesmo que seja rápido, só que aquela produção textual foi feita por outra pessoa que não tem a mesma estrutura cognitiva que a sua, né? Então, na verdade, eu tenho que ler uma vez, entender o que você está fazendo, tentar me colocar no seu lugar para aí conseguir aprender alguma coisa. É muito ruim. Se você está escrevendo na lousa e você anotando, por exemplo, tem gente que anota, tem gente que não anota. Não tem diferença em resultado de aprendizagem entre quem anota e quem não anota. Certo. Mas se você tem um trabalho muito legal, vamos deixar na descrição, que você avalia o conteúdo das anotações do aluno. O aluno, em geral, ele não copia ipsiliteris o que tem ali. Ele copia mais ou menos. E esse mais ou menos reflete a própria pessoa, né? Quando a pessoa for estudar, mesmo que tenha os slides, ela vai estudar muito mais pelo que ela escreveu do que pelo slide. Né? Porque faz anotações, né? Porque faz mais sentido. Faz mais sentido pra ela. Então, se o professor escreve na lousa e o aluno vai seguindo do jeito dele, os dois têm o mesmo tempo. Logo, você não perde muito conteúdo. Você fica meio na mesma passada. Né? Uma coisa muito importante pro aprendizado é tempo. E esse tempo tem que ser algo encadeado durante a aula mesmo. E esse tomar notas, então, também tem sua utilidade no aprendizado. Não para todas as pessoas, e depende do tema. Então tem pessoas que não anotam e não precisa, porque ela é como se tivesse notas mentais. Certo. Né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem anotações mentais, ela fica seguindo o raciocínio do professor e depois da aula ela faz um resumo. Né? É uma outra estratégia. Né? Agora, tem uma coisa sinestésica aí também, de... Ao escrever, você também está... Isso. Você está tentando assimilar de outra forma. Sim. E aí a gente entra nas causas materiais do cérebro, né? O cérebro, ele não tem uma área química, uma área física, ele não tem isso. O cérebro funciona do mesmo jeito. O cérebro é a mesma estrutura. Então, como pro seu cérebro é a mesma coisa, você aprender uma equação e aprender a citação de um autor é a mesma coisa para ele. Você pode utilizar competências diferentes, estimula mais algumas áreas do que outras, mas o mecanismo de memorização ou de estabelecimento daquela ideia é o mesmo, para qualquer conhecimento. Então, a variável crítica para aprendizagem, não para entendimento, mas para aprendizagem é tempo. Você tem que ser exposto ao mesmo conteúdo várias vezes. E aí a gente entra nas estratégias de aprendizagem.
né? Primeiro, falando pro docente. Se você dá aula, ou apresentações, ou coisas do tipo, e você tem um compromisso com a aprendizagem, não com o entendimento, que aí coisa de marketing, faz uma aula de retórica, essas aulas aí de como falar bem em público e tal, você faz essas aulas, que aí é só pra aumentar a persuasão, não é pra você ensinar o rodo. Mas agora, se você quer se preocupar um pouco mais com a aprendizagem, com a retenção, temos uma revisão de vários artigos sobre o tema. Primeira coisa importante, então a gente, fechando o ponto assim, agora a divulgação do site, né, daquele artigo não é correta, não é que o PowerPoint é inútil, ele é só irrelevante. Tá? Ele tem o mesmo sentido, o mesmo sinal da lousa. Tá? Aí, certos folclores sobre educação que as pessoas falam. Os alunos, às vezes, as pessoas reclamam, não, as aulas têm que ser mais dinâmicas. Aí o que quer dizer dinâmico, né? Não, os professores têm que ser mais da hora, sabe? Tem um entusiasmo maior, sabe? Coisas assim, tipo professor de cursinho, né? Quando na verdade o que media seu aprendizado é o raio do vestibular, não é o professor, né? Tem 2 artigos mostrando isso. Em inglês isso é chamado efeito do Dr. Fox. Por que Dr. Fox? Porque o Dr. Fox era um professor na época que aparecia num programa de TV e ele era muito entusiasta. Showman. Professor assim, show. Isso. E aí avaliaram um efeito tanto na aprendizagem, né, de curto prazo e longo prazo, de alunos que tinham aula com um professor comum e um professor Dr. Fox. Assim, não mudava nada. Nada. Só muda a percepção do aluno, né? Então, essa aula é mais entusiasmante, tudo bem. É mais bacana a aula. Sim. Mas o conteúdo em si é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Tem uma coisa do estilo de ensino, né? Que é um mito em educação. O jeito que você ensina. Por exemplo, estilo de ensino e de aprendizagem. Você deve ter ouvido isso o tempo todo. Eu sou mais auditivo, então eu não anoto. Ou eu sou uma pessoa mais visual, eu preciso ver coisas. Isso é uma balela. É quase um horóscopo. Eu sou o estilo auditivo. É tipo ser de gêmeos, sabe? Não, sabe? Tem um artigo sensacional, é um capítulo de livro com uma revisão com todos os estilos de ensino descritos na história desde o século XIX e mostrando que todos são furados. Assim, as estratégias são muito parecidas. De novo, você olha o seu comportamento de aprender, você descreve uma estratégia e acha que isso te define. É que, na verdade, você não tem controle das variáveis que regem a sua aprendizagem. Certo. Isso é muito ruim pra ver você mesmo. Não existe essa história da pessoa mais visual, da pessoa mais que precisa escrever. Isso aí é uma explicação que você tá se dando porque você não sabe como que as pessoas aprendem de verdade. Pra saber, você tem que olhar o seu comportamento muitas vezes, fazer um experimento com você mesmo. Por isso que a gente fala que ouvir, por exemplo, um episódio de Naruhodô, você não aprende nada. Você entende umas coisas. Você vai entender umas coisas. Agora, se você começar a repetir aquilo que você ouviu para outras pessoas, né? Isso, ler os artigos. Aí você entra no processo de aprendizagem. Muito bem. Certo? Muito bem. Então a gente tá aqui, de novo, estimulando as pessoas a passarem pra frente aquilo que os assuntos apreendem dos episódios, né? Porque aí sim você vai estar, de fato, ativando o processo de aprendizagem. Isso, e aí você ouve, por exemplo, o Naruhodo de um tema que você gosta. Aí você vai, nossa, entendi. Aí você vai contar pra alguém e sai todo broico. Sai tudo errado as ideias. Você fala, nossa, como que era mesmo? Aí você ouve de novo, vê os artigos. E aí tenta transmitir de novo. E vai melhorando. Certo. É igual você estudando pra uma prova. Faz uma vez, faz de novo, volta, tenta de novo até vai na prova. É a mesma coisa, é uma estratégia de ensino, de educação. Ou seja, levando isso pra lousa, tanto faz ser uma lousa, ser um PowerPoint. Se você não fizer esse segundo passo, né? Tanto faz, certo? Tanto faz. Você não aprendeu dos dois jeitos. Exato. Então, do ponto de vista da didática, o entusiasmo do professor não muda muito. A mídia também não, PowerPoint ou lousa, só se foram esquemas ou coisas mais trabalhosas. Qual é a variável crítica? Assim, quais são as variáveis críticas para o aprendizado de conteúdos? Tempo e teste. Você se autotestar o tempo todo e tempo. E aí tem tudo a ver esse episódio com os episódios sobre memória do Naruhodo, né? A gente tem o episódio sobre memória, vamos deixar na descrição, que é memória, como funciona. E tem aquele episódio se é possível aprender línguas dormindo, idiomas dormindo, que a gente fala um pouco de memória também, tá? Voltando antes, o nosso cérebro, ele codifica informação sempre do mesmo jeito, né? Porque o cérebro é uma coisa só. Então não importa uma equação, uma citação, é sempre do mesmo jeito. E o cérebro, a aprendizagem depende necessariamente de tempo. Então, por exemplo, Kim, tem uma pergunta pra você. O que você prefere? Imagina que você consegue estudar 1 hora por semana. Só 1 hora. O que você prefere? Estudar 1 hora de uma vez, separa 1 hora da sua semana e estuda, ou estudar 2 períodos de 30 minutos em dias diferentes? O que você prefere? O que eu prefiro ou o que eu acho que vai ser melhor? Uma coisa tem a ver com a outra, vai.
Eu tendo a achar que é melhor dividir em 2 aulas de 30 minutos. Uhum. E por quê? Qual que seria essa hipótese? Você gerar 2 ocorrências, para você ter essa frequência maior. Teste, assim. Isso tem a ver com a ideia de teste. E a ideia de tempo é que se eu estudar hoje meia hora e amanhã meia hora, eu vou estar em contextos diferentes. Reveja o Naruhodo sobre memória. As memórias não são armazenadas, elas são reconstruídas no contexto da interação entre o indivíduo e o meio. Então, se eu aprendi uma coisa sentado numa mesa aqui, num lugar, e amanhã eu aprendi numa biblioteca, o contexto é diferente, você tem uma maior chance de ter a recuperação da memória em contextos diferentes e generalizar. Essa é a ideia. Faz então, todo sentido. Os dois grandes segredos é tempo e teste. Tá? Então, uma das coisas mais úteis assim, para aprendizado de conceitos, ideias, cálculos e coisas do tipo, vale para exatos humanos biológicos, tá? É tudo junto. É quiz. Se testar, o tempo todo. Certo. Então, tem um artigo muito legal que mostra assim, eles pegaram 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo estudava 15 minutos, um tema. O segundo grupo estudava 7 minutos. E nos outros 7 minutos ele ficava se testando sobre o que ele lembrava dos primeiros 7 minutos. Então, um grupo ficava 15 minutos lendo, certo. E o outro lia 7 e depois se testava 7. Aí eles fizeram o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Aí depois eles fizeram uma prova logo depois. A nota foi similar. Sim, muito similar. Tá. Só que depois eles testaram 2 meses depois. Uma prova de novo. A mesma prova. A turma que se testou tinha um desempenho 40% melhor. Caraca. 40%. Ou seja, você de fato consolidou aquelas, né, de maneira mais sólida Um pouco mais sólido. conhecimento. Sim, com teste, com se testar. Porque Sensacional. de novo, a leitura gera entendimento, é algo passivo. Te coloca na zona de desenvolvimento proximal. O que gera o conhecimento ativo? Testa. Entendeu? É Vygotsky mesmo, né? Vygotsky, que coisa fantástica. Né? Piaget descreve como assimilação e acomodação, mas a ideia do Vygotsky é mais aplicável, assim. Né? É interessante que Vygotsky morreu cedo, ele deixou a teoria dele muito em aberto. Certo. Então tem muitas pessoas que desenvolveram depois as aplicações educacionais. Não foi o próprio Vygotsky, coitado, mas ele morreu com menos... ele foi a base, Mas ele deixou um legado, ele morreu com menos de 30 anos. Menos de 30 anos? Menos de 30 anos. Tá brincando. Pois é, ele deixou um legado incrível, admirável, Vygotsky. Então o cara era um gênio. O cara era bom mesmo, bom. E médico. E aplicou os conhecimentos dele para educação, tinha um interesse para educação. Muito legal. Sensacional. Né? Outras evidências. Aí em relação ao tempo. Outra pergunta para você. Kim, eu quero que você decore um texto. Tá? Esse é um experimento. Esse experimento é de 1925. Essas técnicas de aprendizagem, já existem testes para ela desde 1880. Isso não é aplicado nas escolas. Cacete. Então, 1925, o cara fez um experimento, está na descrição. Eu quero que você decore um texto. Aí, um grupo de pessoas lê o mesmo texto 6 vezes. Você lê lá 6 vezes o texto, tal. O segundo grupo lê 3 vezes hoje, espera 2 dias, depois lê mais 3 vezes. E depois fazem a prova. Né? Espera uma semana, faz a prova. Quem você acha que lembra mais do texto? O grupo que leu picado, ou leu 2 vezes, né, em 2 períodos, ou o grupo que leu... Repetido, ele leu os mesmos trechos 3 vezes, depois 3 vezes. Isso. O que dividiu em 2. Não parece intuitivo? E tem várias reproduções disso. Então por que as pessoas não fazem? Né? E de novo... Então, as pessoas acabam deixando pra estudar tudo em cima da hora e leem só uma vez. Né? Aí é porque o povo é bundeiro. Aí é pro aluno, né? O aluno é bundeiro... Mas vamos supor que ele deixou pra estudar tudo na última semana. Né? Então é melhor ele estudar 2 dias daquela semana diferentes do que um dia só, o tempo somado. Isso. Então, por exemplo, se faltam 3 semanas... Essa é uma dica bastante prática. Bastante assim, útil. Não é pra ser usada. Sim, sim. Por exemplo, você tem 3 semanas para uma prova. Estuda 10 minutos por dia. É muito mais eficiente do que pegar um dia e ler 3 horas. Estuda 3 horas. Estuda no banheiro. Quando você tá no banheiro, não tem nada o que fazer. Tira o celular e estuda. E tem a ver com essa coisa de você gerar a lembrança em contextos diferentes, assim? Tem a ver com isso. E tem a ver com a repetição também. Com a repetição. Então, um dia estudo um pouco. Aí, aquela informação fica na minha cabeça durante o dia. Aí eu acabo tendo voltas em outros momentos. No outro dia eu volto de novo. Isso vale muito como estratégia de aula. Eu uso isso muito. Então, eu falo, meus alunos no começo do curso, sei lá, eu dou um semestre. Primeiro mês do curso, o povo fica doido comigo. Porque eu passo muito conteúdo no primeiro mês. Aí o pessoal fica meio desesperado. Mas eu falo, é assim mesmo, calma. Você tem que também dar um hold no negócio, né? Calma. Tá? É muito conteúdo. Depois, os outros 4 meses, eu fico só repetindo o que eu falei do primeiro mês. Né? Interessante. E aí você volta em contextos diferentes, repete semanas diferentes. Eu passo quase todo o conteúdo no primeiro mês, depois só vou repetindo. A consolidação é muito melhor. E eu dou prova toda semana.
Tem lista toda semana, listas curtas, só daquela semana, pra você ir fazendo toda semana. Certo. Né? Então, tempo e teste. É simples, é isso, tá? E aí depende da motivação do aluno, né? Se o aluno é um bundeiro, não sai. E aí tem uma outra coisa também desses artigos que mostra o seguinte, que é o objetivo. Então, porque muita gente até usa essas estratégias, tenta usar e tal, mas o aluno é bundeiro. Tipo, o cara não quer nada com nada e tal, aí fica difícil. Eu tenho uma vantagem pessoal porque eu dou muita aula de pós-graduação. Certo. Então, na aula de pós-graduação existe um objetivo intrínseco. Qual é? O cara tem que fazer o mestrado e doutorado dele. Certo. Então, toda a aula ele já é motivado para o uso no experimento, na atividade dele. Então, é muito mais fácil. Na graduação é mais difícil. Porque, em geral, o aluno não tem tanta um projeto, uma coisa, Verdade, né? verdade. E daí surgiu... Às vezes ele tá lá só porque o pai mandou. Isso, ou porque ele não sabe, né? Ele tá meio perdido, enfim. Sim. E aí, na pós-graduação é mais fácil, né? Na graduação, aí você tem estratégias de aprendizagem que criam pequenos projetos pra pessoa ir fazendo, tá? E aí tem toda uma teoria por isso, que vamos deixar a descrição, mas entrando só pra recapitular, né? Esse tempo e teste tem a ver com as 4 causas do Aristóteles, tá? Então, a aprendizagem tem 4 causas. Quais são as 4 causas da aprendizagem? Primeiro, a causa material, que é o cérebro, né? Quando você aprende conteúdos em períodos diferentes, o seu cérebro, assim, uma das estruturas relacionadas com a memória é o hipocampo. E o hipocampo, ele tem neurônios, e esses neurônios fazem espículas. Eles criam bracinhos, tá? Conforme você vai retendo um conteúdo, né, a quantidade de bracinhos que os neurônios do hipocampo fazem vão aumentando, e esses bracinhos vão se ligando com outros neurônios. Só que isso leva tempo. Então imagina que para um neurônio criar bracinhos e se ligar com outro neurônio, leva um dia. Faz de conta, leva um dia. Se você estudar tudo nesse dia, até estimula o hipocampo, só que não dá tempo de fazer a conexão. Então, se você estudar meia hora hoje, já dá a espícula. Aí o cérebro vai ter um mecanismo que chama mecanismo refratário, porque ele gasta energia para criar as espículas, ele vai desenvolver. No dia seguinte, você estuda de novo. Lá já vai ter aumentado as espículas. E aí você consegue usar a capacidade neural maior. Entendeu? Então, se você estuda um pouquinho, em períodos repetidos, aumenta muito mais a capacidade de retenção do conteúdo. Certo. Tá? Em vez de estudar massivamente. Isso é a causa material. A causa formal tem a ver com o contexto da memória. Então, você estudar a memória em diferentes contextos gera generalização, causa formal. A causa eficiente diz respeito ao próprio comportamento. Aí vem as estratégias de aprendizagem, né? Então, você tem essa estratégia de aprendizagem que é baseada em teste, ela é chamada de Retrieval-Based Learning, ou aprendizado baseado na recuperação. Tá. Né, que são os quizzes, tá? Tem um capítulo de livro que vamos deixar na descrição, ele explica o método, mas é basicamente você ficar testando de tempos em tempos. A desvantagem disso é que você vai criar muito estresse no aluno, por isso que a ideia é fazer quizzes pequenos com períodos com pouco conteúdo. Certo. Né? Não faz uma prova absurda, porque aí fica muito complicado. Então faz sentido essa coisa de fazer provas parciais, vamos dizer assim, curtinhos. daquilo que você já foi ensinado. Isso, eu costumo fazer, assim, nas aulas, provas atrasadas. Certo. Tipo, eu dou uma lista de exercícios pra essa semana com material de 2 semanas atrás. Porque ele revê de novo. Certo. Os conteúdos são sempre atrasados nas provas. Então eu corro com a matéria. Você força ele a voltar para aquilo lá algum tempo depois. E depois na aula eu falo de novo. E aí ele tá sempre revendo o tempo inteiro. Certo. Né? Então a causa formal é o contexto da memória. A causa eficiente são as estratégias de aprendizagem. Então a gente falou dessa aprendizagem baseada em quiz. Tem uma estratégia de aula que é muito usada em classes com crianças pobres ou crianças com renda baixa. Que ela é relacionada assim, é um pouco parecido com o que eu uso. Você dá, por exemplo, uma aula com um conteúdo novo. Na aula seguinte, você passa 90% do tempo relembrando coisas da aula anterior. Certo. E 10% dando aula nova. Na próxima aula, você vai passar 90% relembrando e 10% dando um conteúdo novo. Certo. Então, na verdade, a maior parte do tempo... a maior parte do tempo você vai estar repetindo, né? Causando a repetição. Isso. E num pedaço assinando uma coisa nova. Isso para pessoas com um ritmo de escolaridade ou renda maior, fica uma aula muito chata. Porque não vai logo, já entendi. Dá a sensação de que não tá caminhando. Não tá caminhando. Mas para pessoas com renda baixa, com dificuldades de estudo, vale muito a pena. Certo. Muito a pena. É um artigo muito legal. Tem um outro artigo que dá uma paulada num mito que a gente tem, que é aquele do mapa conceitual. Muito comum em povo da publicidade.
que fala, tipo, é outro horóscopo, né? Olha o meu caderno cheio de esquemas, eu penso por esquemas. Sabe um programa de apresentação que chama Prezi? Sei, Você põe sei, aqueles sei. esquemas. As pessoas Que acham... ele emula um mapa neural. Um mapa mental. Aham. Mano, é mito. Tipo, isso aí é um horóscopo também. Sabe? Não, eu faço esquemas com setinhas, aí eu entendo. Véi, não. Cores diferentes. Isso, várias canetas. Não, velho, não. Você vai fazer no máximo uma obra de arte. Mas, ó, de novo, é uma descrição. Fica bonito, né? Fica bonito, tem uns cadernos bonitos. O meu é uma droga, mas tem uns cadernos bonitos. A pessoa, na verdade, ela cria uma descrição pra uma coisa que ela não entende. É muito interessante esse trabalho, que ele mostra, assim, pessoas que fazem esses mapas, né? Eles avaliam o quanto que a pessoa de fato entende do assunto, né, usando esses mapas, e como ela avalia a produção do estudo dela. Certo. Em geral, as pessoas que usam esses mapas elaborativos aí, elas acham que a sua capacidade de estudo é boa, mas o conhecimento dela é igual a uma pessoa que não usa. Entendi. Então, na verdade, ela só é um auto-engano, é uma ilusão de controle. Tá. Mas tem uma estratégia de aprendizagem... Mas ela se sente bem e ela pode continuar fazendo. Já não atrapalha. Tá. Isso é bom, não atrapalha. Já é melhor que o horóscopo, então. Já é um pouco melhor. É verdade, retiro a questão do horóscopo, é verdade. Ela, de novo, é igual ao PowerPoint, não é que é inútil, é irrelevante, é só isso, tá? E aí tem uma estratégia de aprendizagem que chama rememoração elaborativa. A rememoração elaborativa tem a ver com as outras que a gente fez antes, que é assim, eu te dou uma aula e aí eu peço pra você eu faço quizzes, não em dias diferentes, necessariamente, mas em momentos diferentes. Tá. Então eu faço um quiz na aula e eu faço um quiz numa aula de campo, Certo. por exemplo. E aí e eles viram que o padrão de resposta das pessoas é diferente. O que elas lembram é diferente dependendo do contexto. Certo. Então eu faço uma prova na sala de aula, uma prova numa viagem de campo, e depois eu faço uma prova usando os conteúdos das duas áreas, né, dos dois contextos. Certo. A capacidade de rememoração aumenta muito. Agora, enquanto você tava falando dessa questão do 90-10 aí, né? Eu tava me lembrando do Duolingo. Não sei se você, quando sim, você de conheceu línguas. o Duolingo assim. E ele, eu não sei o quanto propositadamente, eu acredito que bastante, ele usa isso, essa lógica. Sim. Sabe? Ele fica Sim, o tempo sim. todo te relembrando coisas que lições que você já passou, Isso. mesmo que você avance. Isso. Né? Isso. Você avança, mas ele volta, avança mais um pouquinho, volta. Isso. Né? E é sensacional. Tem E a gente que tá estratégia é aprendendo idiomas só com isso, assim, né? Mas a estratégia é essa. O aplicativo é o agente, né? O mediador. O mediador do autodidatismo. Exato. Né? Então, mas o agente é o mediador, mas é o agente com um método. Sim, Tem um exatamente. método. Então não é autodidata. Você tem um método funcionando ali. Fantástico, assim. Então, a última parte, né, que tem um monte de estratégias de aprendizagem, mas a última é que, assim, é chamado Active Learning, aprendizagem ativa, né? O Active Learning, na verdade, ele se divide em vários tipos, tem um monte. Tem livros sobre isso e tal, é o que tem mais sido usado hoje, tá? O aprendizagem ativa. Só que o Active Learning depende muito do seu nível de escolaridade. Para crianças, ele não é tão bom, porque ela tem pouco lastro, Tá. né? Para alunos de universidade é legal, mas tem que ser muito bem feito. Se você não tem nada pior para o desenvolvimento de um aluno do que um Active Learning mal feito. Me dá exemplo do que é Active Learning. Por exemplo, tem um tipo que é o principal, que é o Problem Based Learning. Ah, tá. O aprendizado baseado num problema. Certo. Então te dá um problema, muito usado em medicina, por exemplo. Te dá um caso clínico, e aí você tem que estudar de diferentes jeitos e áreas para resolver o problema e propor uma solução. Ou seja, parecido com estudos de casos. É um estudo de caso, isso. Só que se for um estudo de caso, dá errado. Se for desse jeito. Por quê? Eu te dou um estudo de caso, se vira aí, vai ver, depois volta. Certo. Vai ter aluno que estuda demais, vai ter aluno que estuda de menos, vai ter aluno que estuda outra coisa, que não entendeu direito o estudo de caso. Então, se você não der supervisão, tá tudo errado. Certo. Tudo errado. Muita gente que diz que usa aprendizado baseado em problema, faz errado. Por quê? Dá o problema, conta uma historinha, tchau. Sabe? Não rola. E aí tem muitas críticas a essa técnica por causa disso, porque o docente tem que se preparar muito. Certo. Né? Porque ele tem que estimular a colaboração dos alunos, não pode ser individual, tem que ser em grupo de 2, 3, 4 pessoas no máximo, tem que ser para turmas pequenas, em grupos de 3, 4 pessoas. Por que tem que ser turmas pequenas? Para estimular a colaboração, que todo mundo estude a mesma coisa. Ah, tá. Senão vai ter o bundeiro e o cara que faz tudo, né? E o docente tem que estar muito em cima. Então você vai gastar muitas horas preparando um aprendizado baseado em problema. E os docentes não têm tempo. Sim. Simples. Então não cola, sabe? Não pega. E nas universidades, principalmente, a valorização do docente não é para ele dar aula.
É pra ele fazer pesquisa. Que tem as suas características, mas as aulas são muito ruins em geral. E mesmo aqueles que dão boas aulas não tem reconhecimento. Né? Não vale a pena. E aí a gente entra na crítica final, né? A grande crítica final é que, assim, no passado, você pega anos 80, anos 80 e 90, não tinha muita internet, então tudo tava na biblioteca. Todo o conteúdo acessível pra você tava na biblioteca. Então, quem era melhor era o cara autodidata que conseguia ler tudo que tava na biblioteca, ele aprendia as coisas. Hoje em dia não, hoje em dia como a gente vive numa sociedade da informação, né? Todo o conhecimento já tá disponível. Você pega a internet, tem tudo. Então a gente já tem o conhecimento necessário pra aprender qualquer coisa. Só que a gente não consegue, porque a gente não consegue filtrar, né? Como a gente não consegue filtrar, aulas nunca foram tão importantes. Pra dar uma estrutura, mais ou menos, do que você precisa saber e uma indicação pra você começar a estudar e criar uma estrutura em cima dessa estrutura inicial, né? Sim, tem uma importância da curadoria aí, total, né? Total. Pra você ganhar tempo, você ganha eficiência, você ganha tempo, você ganha organização. Aulas expositivas na graduação, principalmente, nunca foram tão importantes quanto agora. Nunca. Eu digo por mim mesmo, eu tenho que estudar um assunto novo, é muito difícil. Um assunto que eu não domino nada, né? É muito difícil, porque tem muita informação. Sim. Então, o que eu faço? Eu já faço isso há 20 anos. O que eu faço? Eu sempre pego uma disciplina. Eu cansei de fazer disciplinas na graduação. Tipo, eu tinha que aprender uma disciplina sobre teoria geral do Estado, por exemplo. Porque eu tinha interesse e queria entender. Eu me sinto muito mais confortável, em vez de pegar um livro e começar a ler do nada, porque eu não sei se esse livro é bom ou ruim. Sim. Eu entrava na graduação e assistia uma aula, algumas aulas. Tá. Pegava o geral, entendia, conversava com o professor um pouco, pegava o geral, aí organizava pra estudar. Certo. Esse tem que ser o estilo das aulas de graduação, principalmente. Você tem que entender esse assunto. Para entender esse assunto, aí vale a pena as 4 causas, né? As 4 causas é um método muito bom para os professores. Pensar a causa material, formal, eficiente, final do conteúdo. Transformar isso numa literatura que ele consiga ler. E montar uma estrutura de como estudar. Começa estudando aqui, isso resolve tal parte, isso aqui resolve tal parte, e tem esses buracos. Felicidades, bom Natal, vai estudar para fechar os buracos. Né? Se você conseguir construir aulas assim, associada com uma aprendizagem baseada em problema, é fundamental. Dá super certo. O problema é que a gente não tem estrutura humana e de valorização pra fazer isso. Pra fechar, Altair, eu queria só retomar a pergunta central do episódio sobre a utilidade do PowerPoint na aprendizagem. Tá? Algumas empresas, né, levando o mercado corporativo, algumas empresas, né, acho que a Amazon talvez seja a mais famosa delas, né, estão abolindo o uso de slides. Né? Não sabia. E fazendo as pessoas falarem. Né? Então a apresentação não é mais baseada em slides. Os slides são usados raríssimas vezes quando é para mostrar algum esquema visual. Vídeo, tá? Alguma informação que, enfim, é uma coisa visual de fato. Um desenho, uma foto, né? E o resto é no gogó. Né? Para que a pessoa se force a ter uma narrativa que faça sentido. Isso. Né? Porque os bullet points de um slide, eles muitas vezes mascaram a falta de uma narrativa. Isso, é o contexto. Né? Você consegue construir o contexto da sua cabeça e transformar a ideia desse contexto, essa história, acessível a todos. Certo. Você acredita aí, quero sua opinião, mas você acredita que esse é um caminho interessante para ser adotado no mundo corporativo? É um caminho que já foi feito há 3.000 anos. Era o que os gregos faziam. É que muita gente acha a sociedade grega era muito mais equitativa que a nossa e tal, porque todo mundo tinha lá o Senado, essas coisas, né? A democracia, né? É muito fácil você viver numa sociedade igualitária quando você é rodeado de escravos, que era o que os gregos eram. Mas eles tinham uma vantagem, que era a forma de educação. Como a educação não era mediada pelo trabalho, porque eles eram cidadãos, ninguém trabalhava, tinha os escravos, né? Sim. Você não precisava trabalhar? Exato. Como que era a educação? Porque hoje você estuda pra ser publicitário, ser médico, ser qualquer coisa, né? Então a educação é voltada pro trabalho. É surreal você pensar numa educação que não é voltada pro trabalho. A educação grega, por exemplo, era. O que os caras estudavam? Qual o sentido de estudar, né, pra isso? Não era utilitarista, né? Então, não tinha utilidade. Porque qual que era a sua importância? Você não era importante porque era o médico, o advogado. Você não era importante por causa disso. Você era importante porque você era alguém retoricamente valoroso. Sim, então, eles tinham aulas de 3 disciplinas. Isso, mas não era pra conseguir um emprego, né? Assim, era pra ascender socialmente e pertencer ao Estado, ao Senado, enfim. Recomendo muito ler Cícero, por exemplo, os discursos de Cícero. É uma prova de retórica. Então eles tinham 3 matérias: línguas, geometria, que é a parte matemática, e retórica. Certo. Como pegar a língua e a matemática e compor isso numa história que pudesse convencer os outros. É mais ou menos isso acontecendo hoje de novo. Voltando aos gregos.
Que beleza, tá vendo? Então, você vê que a nossa vida é cheia de repetições, né? A tecnologia avança, mas as repetições da nossa mente são sempre as mesmas. Então, assim, pra quem for docente, der aulas, apresentações, aproveite a literatura, tem muita coisa legal, tá? A gente fez uma curadoria inicial das leituras, pra você dar uma olhada. Guarde, pra quem for estudante, principalmente, a chave é tempo e teste, tá? E, de novo, aprender é igual Naruhodo. Você sempre tá aprendendo alguma coisa. Meta o louco e generalize sua aprendizagem tentando estudar em vários contextos. Esse é o segredo para o sucesso. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.